Olá a todos, boa tarde. Boa tarde. Hoje vamos estar aqui com o Tomás Guerreiro. O Tomás, que conhecemos através da mãe, da Paula Varandas, uma advogada top. Olha, aqui o Tomás já está. Tomás, vamos dar mais um pouquinho para chamar pessoas amigas. Obrigado, Tomás, por estares aqui. Tomás, aproveitar para apresentar o Tomás Guerreiro. Tomás, que é estudante, eu vou ler. Apaixonado pela natureza, ama acampar e é filho de pais divorciados. O tema é interessantíssimo, não é, Ana? Exatamente. Aliás, nós conhecemos o Tomás e ele vai explicar um pouquinho através da Paula e foi muito interessante porque através de um comentário que o Tomás fez numa rede social foi convidado pela SIC para ir falar sobre o assunto. Um post muito está aqui interessante, a Paula, já li. E nós, entre aspas, raptámos o Tomás para nos falar sobre este tema tão interessante que raramente é falado, que é a perspectiva de jovens e de crianças que veem os pais separados, a família separada e que não são ouvidos na sua maioria das vezes, e como é que eles vivem esse processo. Então vamos convidar aqui o Tomás para entrar. Sim, vamos sobretudo, já estamos em cima da hora, vamos sobretudo pedir-vos, convidem os enfim, pais, convidem filhos, convidem pessoas que estejam interessadas. É um tema transversal, é um tema super atual e é um tema que pode de facto fazer diferença. Olá, Tomás! Bem-vindo! Boa tarde! Estás contraído, quem andou a acampar? Olha, eu estou. Ai, que espetáculo! Isso é um paraíso. Eu estou a acampar. Onde é que é, senão depois temos aqui privacidade, deixa-me de haver privacidade. As pessoas todas. Ora, bem-vindo Miguel, bem-vindo Vasco, bem-vindo Manuela, enfim, a Paula, a todos os amigos que aqui estão. Muito obrigado. Convidem pessoas. Tomás, obrigada por teres aceito o desafio. Não é? Claro, obrigado eu. Caiu aqui o nosso baralho mágico. Desculpa, isto é live, é assim, olha. Nós temos um baralho mágico, como tu sabes. Sim. Os convidados normalmente... Mágico, assim, umas perguntas fora da caixa. Sim. Obrigada por estares aqui e por teres aceito. Obrigado muito interessante e é um tema sempre atual. Aliás, muito atual. Esta semana foi muito atual para mim, em pessoas com quem falei, em pessoas conhecidas ou conhecidas de conhecidas que estão a passar por processos de divórcios complicados. Nomeadamente, por acaso, neste caso, esta semana foi cerca de 2 pais que não conseguem ver os filhos, não conseguem vê-los de 15 em 15 dias, como está estipulado pela lei, e constantemente chamam a polícia e fazem queixa, mas isso não invalida a separação e o tempo que separa do relacionamento das crianças. Então, tudo isto foi muito interessante, porque na realidade nós conhecemos, através deste tema, nos desabafos, nos comentários sociais, não é? E que tu fizeste um comentário super maduro e que por isso sabemos que foste convidado para ir dar uma entrevista. Queres falar um pouquinho sobre isso? Sim, posso começar por falar que é introduzir um pouco como aconteceu essa história toda comigo. Os meus pais separaram-se, tinha os 5 anos, e depois a partir daí eu fiquei a viver com o meu pai. Não, com a minha mãe, peço desculpa, com a minha mãe, e depois aos 8 anos eu fui viver com o meu pai. E não vivi bem com o meu pai, vivi com a família assim do meu pai, porque o meu pai não estava cá a viver em Portugal. E pronto, eu fiquei esse tempo todo até aos meus 17 anos eu quase não via a minha mãe, não é? Mas não, é assim, a minha mãe, eu dizia às vezes à minha mãe que não quero ir, mas eu no fundo eu queria ir. E eu não queria por motivos, pronto, que eu posso dizer daqui a pouco ou agora, não sei, que a família e começava a pôr na minha cabeça coisas que não confrontava com a realidade, pronto. Tomás, vou-te sugerir assim, um início para situar a nossa conversa, que foi muito interessante, quando é que nós conversámos sobre esta conversa, não é? Sim. Em que, para quem não conhece, a tua mãe faz um trabalho maravilhoso por este país fora, que eu sei que tu costumas acompanhar e que estás muito hoje, também talvez pela tua vivência, muito aberto
e muito suscetível a esse trabalho que ela faz. E pela justiça da parentalidade, da presença de ambos os progenitores, quando há, não só ela trabalha na violência com jovens, não é? Mas também com os clientes que tem muitos clientes de divórcios e que sabes e acompanhas com certeza e vais tendo conhecimento e sabes que ela é realmente uma defensora de que ambos os pais participem na educação. E tu tens 20 anos, certo? Sim, 20. Vou fazer 21 em agosto. E, portanto, esta é Bom uma mês, um bom temática mês. que não te passa ao lado. Porquê que não te passa ao lado? Porque eu senti-me muito injustiçado depois quando eu comecei a ganhar mais uma maturidade sobre esse assunto e devido à experiência também que passei e comecei a comecei a ver as coisas com outros olhos e irrita-me assim um pouco, por exemplo, pais separados que tentam vingar-se pelas suas discussões e isso, não se entendem e vingam-se tirando os filhos, não mostrando os filhos. Por exemplo, eles podem estar a discutir, mas na mão deles está o futuro dos filhos. Se eles discutem, por exemplo, vou dar um exemplo, eles discutem e a mãe, por exemplo, diz: agora não vais ver o teu filho. Não vais ver o teu filho e pronto, e não consegue ter contacto com o filho. O pai tenta contactar, isto é um exemplo, não foi o meu caso, atenção, mas é um exemplo. E quem sofre no meio disto tudo, nem até pode, o pai é capaz de sofrer um pouco, mas quem sofre na realidade é os filhos, depois mais tarde, inclusive, a problemas psicológicos. Aliás, está provado que um filho que cresce sem, seja pai, seja mãe, que pode vir a desenvolver ansiedade, depressão, começa a sofrer um pouco de isolamento social também, porque não consegue assim integrar-se porque não teve uma educação equilibrada. Portanto, pronto, como a lei natural da vida é, não é? E pronto, é um pouco sobre isso que e cada vez mais eu vejo que há cada vez mais pais e que vingam-se escondendo os filhos, por assim dizer. É interessante isso, Ana. Deixa-me só aqui levar uma questão, porque eu penso que o Tomás estava a falar há bocado sobre isso. Isto é importante para ti e tu estavas a explicar porque é que isto é importante para ti há bocado, ao início. Queres partilhar connosco e com todos os amigos que aqui nos estão a escutar agora, porque é que isto é um tema tão importante para ti, Tomás? Tão importante. Como é que eu hei de explicar? Eu fiquei sem ver a minha mãe. Eu via a minha mãe uma vez por ano durante 8 anos. E, ou seja, em 8 anos eu via 8 vezes, mais ou menos. Foi mais ou menos esse número de vezes. E o problema é que com a minha mãe estavam os meus 2 irmãos gêmeos. E, ou seja, eu também não cresci com os meus irmãos. Ou seja, quando eu cheguei a viver com a minha mãe mais tarde, era assim um pouco estranho eu estar ligado aos meus irmãos outra vez, porque eu não cresci. E isso tudo devido a discussões deles que eles tinham e a família tinha, pronto. Às vezes também a alienação parental, às vezes até pode nem ser tanto dos pais, também pode ser dos familiares, tios, avós, etc. Que têm muito peso também. Tem muito peso. Mas nesse caso, o que é que acontecia, Tomás? O que é que No meu caso, tu só vês a tua mãe uma vez por ano e estás com os teus irmãos uma vez por ano, suponho? Como é que isso justifica? como é que isso Como é que justifica? chegamos aí? Como é que chegamos aí? Porquê é que isso acontece? Ao início eu comecei, quando eu fui viver com a minha outra família, eu comecei por ver a minha mãe, como o tribunal dizia, 2 em 2 semanas. E só que entretanto, não sei bem o que se passou, que não me lembro, porque eu tinha 8 anos, não me lembro muito bem. Mas aos 8 anos, pronto, eu lembro-me que depois deixei de ter assim contacto com a minha mãe. Passados os anos, o meu pai foi viver entretanto para o Brasil, em 2011, e eu comecei a perder o contacto com a minha mãe porque o meu pai não estava cá. Eu tinha ficado a viver com a minha família, com a família dele, que era a minha tia, a minha avó, o meu tio, os meus primos,
e não tinha tanta ligação com a minha mãe, até porque não conseguia contactar com ela. Eu não tinha número dela, não tinha redes sociais na altura, nem nada. E entretanto, o que acontecia era todos os dias não digo, mas dia sim, dia não, era muito frequente, a família falávamos sobre o tema da minha mãe e eu começava a ficar com coisas na cabeça, ou seja, eles começavam a mexer comigo, não sei porquê, ainda hoje eu não sei, atenção, eu tenho 20 anos, uh, e mexiam com a minha cabeça de tal forma que eu acreditava que aquilo era a verdade e eu não tinha provas que aquilo... E então o que eu fazia era, a minha mãe depois, entretanto eu às vezes conseguia ter contacto com ela por via chamada e, e eu não conseguia assim falar bem com ela. Ela perguntava-me, Tomás, queres fazer isto, queres fazer aquilo? E eu dizia, não quero estar contigo, não quero estar contigo. Mas eu no fundo, eu dizia isto mesmo. E no fundo eu dizia, eu ficava a pensar assim para mim, mas porquê é que eu estou a dizer isto? A mãe é uma coisa má. Eu tinha isso na minha cabeça, eu tinha muito na minha cabeça que a minha mãe era isto e era aquilo, quando na verdade ela não correspondia nada à verdade. Eu não vou estar a dizer, porque são coisas um pouco pesadas, que Claro, Claro que sim. mas claro. pronto, e eu começava, ou seja, durante 8 anos, sensivelmente 8 anos, eu fui acreditando numa realidade que não era. E ainda hoje estou confuso. Mas Hum. eu sei que a minha mãe é excelente e pronto. A tua mãe é excelente, nós podemos confirmar isso. A tua mãe é Sim, excelente. sim. E prova de que a tua mãe é excelente é todo este trabalho social que a tua mãe tem feito e que tu tens acompanhado de perto e que tem ajudado a inspirar tantos jovens da tua idade, mais novos, por esse país fora, na realidade, poderem contatar com uma outra perspectiva da vida e também protegerem-se de determinado tipo de situações. Por vezes, os jovens, todos nós, também nós já fomos jovens, protegemos Claro. determinadas situações, podemos pensar um bocadinho que às vezes basta estar no momento errado, com as pessoas erradas e coisas más acontecem. Então, E tanto que tu reconheces isso, que ela foi a pessoa que mais força tem estado a dar para tu falar sobre este assunto e que Sim, apesar do que aconteceu, apesar de ter estado ausente da vida do filho durante algum tempo, em tantos casos que ela tem, tantos de divórcios litigiosos e destes problemas de parentalidade, ela é a defensora que ambos os pais têm que estar presentes na educação dos filhos, não é? Tomás, sim, sim, sim. duas questões, podes responder a uma ou outra como tu quiseres. Mensagem para os jovens da tua idade, mais novos, mais velhos, enfim, que estejam aqui a ver, mensagem. E mensagem também para os pais. O que é que tu sentes, enfim, o que é que tens vontade de partilhar, o que é que sentes que agora merece ser partilhado, tanto para os pais como para os jovens que estão numa situação em Podemos que os começar pais... pelos jovens, porque Sim. eu ao conversar com o Começa Tomás nos jovens, sim. percebi-me que este é um assunto que é muito falado enquanto são crianças uns com os outros na escola e à medida que vão crescendo, que são crianças, adolescentes e jovens, é um assunto que é falado e que o Tomás me disse e que gostava que falasse um pouco sobre isso, que é, nós falamos sobre isso, mas não falamos com os adultos sobre o que nós sentimos. Queres falar um bocadinho sobre isso? E o que é que Sim. podes inspirar os jovens que nos estão a ouvir a falarem sobre isso? É assim, este tema, se formos a bem a ver, é um pouco tabu entre os jovens, porque os jovens que sofrem e sofreram de alienação parental ficam com um pouco de receio de falarem que os pais discutem, têm discussões e não partilham isso com os amigos e acabam por se reservar. E daí depois vêm os outros problemas que eu já falei, depressão, ansiedade, etc. Pronto. O que eu gostava de partilhar é que eu acho que isto tudo da alienação parental começa em jovens e crianças, porque desde cedo começam a assistir a isso, ou até mesmo os que não assistiram, mas pronto, os que assistiram veem isso um pouco como exemplo. E mais tarde, até porque a taxa de divórcio está cada vez maior, segundo a minha mãe, e são jovens que cada vez mais há cada vez mais divórcios e casos
de alienação parental crescem nesse ambiente e vão sempre, se não forem avisados sobre a normalidade, o que é a vida sem alienação parental, assim, vão sempre crescer nesse ambiente. E as pessoas que não sabem o tema, que neste caso, pronto, que jovens, adultos, que não sabem o que é sequer alienação parental, nem nunca ouviram falar, também é muito possível que venham a praticá-la, digamos. E isto é um tema que é preciso ser alertado, principalmente a jovens de minha idade, que eu por acaso não conheço nenhum jovem assim que fale sobre este tema. Eu conheço jovens que sofrem de alienação parental, vários até, e eu não tenho muito, não sou assim uma pessoa que conhece imensa gente, mas os que conheço, há bastantes que sofrem de alienação parental, já sofreram, e é um tema assim que precisa de ser mais falado, precisa de chegar mais longe. Mensagens é que precisam de chegar? Esta live com certeza vai ser vista por muitos jovens. Que mensagens é que são precisas passar de forma muito clara para estes jovens e o que é de facto isto da alienação parental? Queres partilhar, Tomás? Que mensagens? Vamos começar pela alienação parental. Vamos lá. O que é isto? Alienação parental, o que é isto? Ok, pronto. Sim, muita gente deve estar, por acaso devem estar a perguntar, sim, aqui na live, não é? Alienação parental é quando um parente, não é obrigatório ser um pai e uma mãe, pronto, é um parente, proíbe o filho, neto, sobrinho, de estar com o outro lado da família. Mas não é proibir diretamente, às vezes vão metendo as coisas na cabeça da criança e a criança vai começando a acreditar até que há uma altura que a criança, sem saber como, diz: pai ou mãe, eu não quero estar contigo. Mas no fundo não sabe justificar. Isso aconteceu-me também em tribunal já. Eu fiquei uma vez 2 horas trancado com uma juíza num consultório em que ela estava o tempo todo a perguntar: mas não quer estar porquê? Mas não quer estar porquê? E eu não conseguia dizer. Quantos anos tinhas? 16 ou 17. Acho que tinha 16. 16 anos. Repara, 16, 17 anos e ainda nesse momento, fruto da vivência que tiveste e do conjunto de parentes que diziam que, enfim, isto e aquilo e aquilo outro da tua mãe, que falaram a não querer estar com a tua mãe, e tu não sabias, quando estavas diante da juiz, ainda não estavas certo, é aquilo que me está a chegar, vê lá se estou a dizer algo que não seja correto. Tu ainda não estavas certo se era mesmo isso que se estava a passar, é isto? É assim, eu sofria a tal alienação parental, passei por isso. Eu sempre soube que os meus pais, a minha família, as famílias sempre tiveram muitas discussões, mas eu, no fundo, ninguém conseguia dizer o que é que se passou a nível de discussão. Ou seja, por exemplo, a família do meu pai, que foi a que mais assim fez a alienação parental, eu nunca consegui perceber o motivo de tanta raiva, de tanta, não sei explicar, mas pronto, acho que dá para perceber. Deixa-me fazer uma pergunta. Sim. E quando estavas presente a uma juíza, que foste ouvido, portanto já há bastantes anos depois, não é? Já fui ouvido várias vezes até. E que não conseguias dizer porque é que não querias estar com a tua mãe. Tu sentes que de alguma maneira os jovens que passam por isso, ou crianças que passam por isso, possa haver o eu dizer que quero ir estar com o outro progenitor pode prejudicar a relação que eu tenho com este? É este jogo aqui, isso pode influenciar? Não, desculpe, não, isto cortou um pouco, eu não ouvi bem a pergunta. Eu vou procurar aqui, tornar isto ainda um bocadinho mais simples. Então, imagina no teu caso em concreto, mas podemos generalizar para outros casos. Sim. Se tiveres, enfim, a viver com o pai ou a viver com a mãe, não interessa, independentemente disso, mas um deles começa a dizer: não, o teu pai é isto, o teu pai é aquilo, ou a tua mãe é isto, a tua mãe é aquilo. A criança pode sentir que não quer, isto na tua visão, na tua experiência, que não quer estar com outro pai só para não prejudicar a relação com aquele que para está... Para não sentir que está a trair Sim. Isso é possível? Isso faz parte do processo? Não? E faz completamente parte do processo. Eu vou dar mais um exemplo meu, por exemplo, a mim nunca me proibiram de estar com a minha mãe. Nunca. Mas o que acontecia era, eu dizia:
Natal, eu quero este fim de semana ir ter com a minha mãe e estar com ela. E o que acontecia era, tá bem, mas passado meia hora, uma hora, começava a haver discussões enormes, mas não eram discussões de género, não vais, discussões de forma, então, mas ela é isto, ela é aquilo, o que é que estás a fazer, tu não queres isso para a tua vida, não queres não sei o quê, e eu a certa altura, de ter a cabeça tão cheia, eu dizia, tá bem, não vou, já chega. Yeah. Deixa-me fazer uma pergunta. E o que é que isto trouxe de... Foi uma experiência que tu hoje olhas e viste que sofreste de alienação parental, que não tiveste, não usufruíste da tua mãe e dos teus irmãos e da outra parte da família durante estes anos, e que foi uma coisa que hoje olhas para trás e que mexe contigo, mas o que é que de bom esta situação te pode trazer daqui para a frente para inspirar as outras pessoas? O que é que isto pode trazer? O que é que tu podes fazer de útil com isto tudo que tu vivenciaste? Além de estás aqui agora a falar sobre isso. É exatamente isso, é alertar, ter consciência. Primeiro eu, ter consciência que aquilo é errado. E depois disso, se eu puder passar a palavra a mais gente que infelizmente não consiga falar sobre isso, ou sofrem disso, ou nunca entenderam bem o tema e acabam por praticá-lo sem se perceber, sem perceberem, pretendo que as pessoas abram um pouco a cabeça sobre isso, e uma pessoa que também costuma fazer esse trabalho bastante mesmo é o Dr. Joaquim, não sei se conhecem, mas pronto, Sim. o Dr. Joaquim, ele faz imensas conferências sobre isso, e eu dou-me muito bem com ele, eu adoro, ele adora-me, falamos imenso sobre isso. Aliás, houve uma vez que eu fui num congresso internacional em Mafra com mais de 500 pessoas no Palácio de Mafra e falámos exatamente sobre esse tema da alienação parental, e acho que é um tema que tem de ser mais falado porque não está a ser falado assim, não vejo grande, mas não vejo muita gente a falar sobre ele, e vejo cada vez mais a ser praticado, E tu que no mau passaste por sentido. esta experiência, tu achas que, como é que tu vês, fosse, imagina, se tu pudesses ter uma varinha mágica ou que se pudesses Sim. mudar as leis aqui do país, num mundo perfeito, que fosse justo para ti em relação à parentalidade, o que é que tu farias? A nível de justiça, Sim, eu, é assim, eu manteria as regras que eles têm de 2 em 2 semanas ou uma vez por mês, não sei, mas eu punha, por exemplo, a polícia mais em cima disso, ou seja, acompanhar o processo da criança e ir ou não ir. A polícia ou algum órgão de justiça em Portugal. Acho que estarem mais em cima, porque, por exemplo, eles no tribunal eles dizem, tens de estar 2 em 2 semanas com o teu pai, por exemplo, com a tua mãe. Eles dizem está bem, mas no fundo acaba por não continuar a ser praticado pelos olha, pais. e Se é o que que me é que faço para entender. ti seria assim uma situação perfeita? Assim, do ponto de vista de um jovem, não é? De um jovem, Perfeito, assim. o que é que seria assim, quer dizer, perfeito com a família separada, que já não é perfeito, não Pois, é? pois, pois, Houve pois. as pessoas que decidiram montar uma família que não deu certo. Por si só já não é perfeito, mas que faz parte da Porque vida. também não há coisas perfeitas na Pronto, vida, não é? não é? Mas é uma Sim, sim, sim. circunstância da vida. Exatamente. Okay? É Ou uma seja, há uma circunstância da vida. separação, há crianças, há pais, há uma harmonia dentro desta desarmonia. O que é que para ti faz sentido, olhando assim do ponto de vista do que tu passaste, no mundo ideal é o quê? É uma semana em cada lado, é 2 semanas Sim, em sim. cada lado? Como é que tu vês? Se Na pudesses minha descrever. perspectiva, na minha perspectiva, o perfeito seria exatamente uma semana em cada lado. Uma semana com o pai, uma semana com a mãe. Porque muitas vezes, se formos a reparar, eh, a criança passa 2 semanas uma semana vá com a mãe e depois só tem o fim de semana com o pai. E depois a criança no inconsciente associa que a semana que é o mau, que é o cansativo, que é a escola, está com a mãe e é chato estar com a mãe, e o fim de semana que é para divertir-se, ir comer gelados, estão com o pai, ou seja, começam logo a pensar, o pai é melhor que a mãe, por exemplo. Isto é um exemplo. E depois também pode, se ainda por cima, se por exemplo o pai praticar a alienação parental, o filho vai acabar por ver a mãe com maus olhos. Portanto, eu acho que o perfeito seria uma semana em cada lado, uma semana completa, de Semana em domingo a cada lado. domingo.
Vamos aqui Sim, só fazer aqui uma breve pausa para recordar os amigos que estão aqui neste espaço Live Power Talk. Estamos com o Tomás Guerreiro, está bem? O Tomás Guerreiro está aqui a falar hoje sobre o tema pais divorciados e nós. Ele é um jovem que sofreu alienação parental e está aqui a partilhar hoje connosco uma experiência super relevante. Chamem os pais, chamem os jovens. Isto tem que ser escutado, não é ouvido, é escutado e exato. observado, porque é um problema real, é algo que se está a passar e por vezes é um fenómeno que é invisível, ou seja, não é fácil É às um vezes sofrimento escondido das a perceber crianças que crescem com isto. Tu falavas isso. com os teus amigos, tu na altura que isto aconteceu, Não, não. tinhas que idade, recorda-me? Recorda aqui. Foi dos meus 18 aos 17. Ok, e tu nessa altura, de certeza que também tinhas colegas de escola que também Tinha, eram tinha. filhos de pais divorciados. Vocês falavam Nunca, nunca, sobre isso? Nunca. Era um assunto nunca. que não era Ninguém falado. Porquê que sabia, tu achas ninguém que não era sabia. falado? Porquê que tu achas que as crianças não falam sobre isso? Porque acho que têm assim um pouco vergonha de mostrar para os amigos que têm uma família assim um pouco destruída e acabam por depois, mais tarde, a isolar-se e desenvolver doenças assim, entre aspas, no psicológico e isolam-se muito, principalmente é isso que eu retiro de assim a grande coisa é a criança vai se isolar muito e isso depois vai trazer imensos problemas, portanto é mais isso. E eu não falava por isso mesmo. O que é que se pode dizer a um jovem, a uma criança, vamos pôr, uma criança, Um adolescente, um não é? adolescente, vamos pegar um adolescente, o que é que se pode dizer a um adolescente se tu tivesses sentado com ele num café e ele partilhasse contigo que estava a sofrer da alienação parental, o que é que tu querias partilhar com ele? O que é que tu O que é que te ocorria dizer? sentias que era importante dizer? Na verdade, eu acho que a criança não ia ter muito poder, não é? Assim, ou seja, fazer com que os pais deixem de praticar a alienação parental, não é? Mas eu podia alertar. É que é um assunto muito delicado, então é complicado estar a falar isso, por exemplo, com uma criança ou vá, um pré-adolescente. Ele iria perceber que estaria a ser. Mas ele não conseguia ter controle sobre isso. Acho que é uma conversa muito mais séria para ter com os pais que estão a praticá-lo, não é? O que é que tu Ou podes dizer aos aos pais, e nós pais, temos aqui muitos pais presentes, muitos pais provavelmente divorciados, e tens sim. mais pessoas que depois vão ver a live que fica gravada no IGTV. Se tu pudesses aqui falar para vários pais divorciados, em que provavelmente isso possa estar a acontecer, ou porque de alguma parte uns acham que a criança fica melhor com um do que com o outro, porque um é desplacente numas áreas, o outro é desplacente. Enfim, o que é que podes dizer a estes pais? É assim, o que eu sinto mesmo que tenho de dizer é que para ganhar em juízo, porque o futuro que está em causa com as sessões deles é exatamente a vida dos filhos, tanto académica como amorosa, amizades, tudo, tudo, tudo. Tudo o que eles vão estar a fazer com o cérebro em desenvolvimento, neste caso crianças e pré-adolescentes e adolescentes, vai ficar gravado. Eles vão crescer num ambiente desses, vão achar que é normal, vão se sentir tristes sempre, porque nunca bem vão entender porque é que os pais estiveram afastados e têm de prestar muita atenção porque eles podem ter as suas discussões, mas nunca meter os filhos ao barulho, porque são, sem dúvida, as únicas pessoas assim que vão sofrer com essas atitudes gravíssimas, que é sofrimento em silêncio. Esse sofrimento em silêncio que falas e que acaba por ser agora tão ruidoso, porque nós sentimos também aquilo que tu sentes enquanto dizes aquilo que dizes, isso no final pode virar-se contra precisamente o progenitor que está a dizer mal do outro e que está a procurar essa alienação parental. Isso no futuro pode virar-se contra ele, essa atitude? Eu fiquei aqui a pensar, mas eu tenho completa certeza que sim, porque eu sei que um dia o filho ou a filha cresce e vão querer saber a verdade, tal como aconteceu comigo. Vão querer saber a verdade, vão se revoltar, principalmente
depois de, assim, no final da adolescência, que são mais rebeldes também, vão se revoltar, vão em busca da verdade e depois, pronto, podem até perder o contacto com a pessoa que alienou. Aliás, pode não, de certeza que perde. Não vejo, assim, razão para voltar a ter contacto. Olha, Tomás, tu achas que pelas experiências que tens, pelos teus amigos que já conheces e muitos também se calhar passaram por isso e têm relacionamentos, tu falaste que isso afeta, provavelmente vai afetar a maneira como vão decorrer os futuros relacionamentos amorosos. O que é que Sim. tu achas que pode acontecer ou que sentes que já acontece com pessoas que tu conheces que passaram por esse processo? Tudo o que eu vejo, infelizmente, eu às vezes até falo com as pessoas pessoalmente à parte, é, eu vejo, por exemplo, jovens que ficam muito tristes e depois, por exemplo, eu tenho um amigo meu que ele tem medo de tudo. Por exemplo, a pessoa faz assim com a mão rápido ou levanta o braço ou assim, ele encolhe-se. E atenção, ele é vítima de alienação parental também. Essa pessoa que eu estou a falar. E eu conheço também uma rapariga que é muito isolada na escola. Antigamente era muito isolada na escola e não falava com ninguém, olhava assim de lado com medo. E depois, quando eu fui falar com ela a sós, ela falou-me da vida dela e disse-me que exatamente isto estamos a falar, que sofria de alienação parental e ela tinha a consciência disso, ao menos tinha a consciência que sofria de alienação parental e não ficava assim um pouco confusa o que é que estava a passar, não é? Pelo menos tinha consciência. E o que é que tu achas que isto pode afetar agora que tu tens 20 anos e que muita gente que tu conheces, ou colegas teus e ex-colegas teus que passaram por isso? Como é que tu achas que essas pessoas encaram, porque tu tocaste nesse ponto, que isso pode afetar os relacionamentos futuros? Como é que achas que uma pessoa que sofreu de alienação parental e puxaste esse tema, porquê? O que é que achas que pode acontecer em relação aos Futuramente. futuros relacionamentos dessas pessoas? Pode ser Eu muito acho que melhor? se forem pessoas que tiveram consciência do que passaram, acho que até vão ter relacionamentos ótimos. Uhum. Ótimos. Porque vão ter aquele trauma e não vão querer isso para a vida deles. Até mesmo se o parceiro tentar fazer alienação parental, eles não vão sequer dar luta a isso. Dar luta, ou seja, não vão estar a praticar, ou seja, exato. Sim, a Sim, reagir. E eu acho que se tiverem consciência vão sempre vão ser perfeitos. vão ser Mas pais melhores. exato, exato. Exato, para os melhores. Mas se for uma pessoa que não tenha consciência, nem nunca tenha falado com ninguém, pode vir a praticar, por exemplo, separa-se mais tarde do seu parceiro, pode vir a praticar inconscientemente a tal alienação parental e é assim que tem vindo a acontecer ao longo dos anos. É exatamente assim, porque pronto, não sabem do tema e porque nunca foi falado, como eu disse agora, eu acho que é um pouco tabu esse tema e acabam por praticá-lo inconscientemente. Então, o que me chega aqui é que há aqui duas situações que tu colocas. Há os jovens que percebem que estão a passar por essa alienação parental, que percebem claramente o que está a acontecer e que vão tomar isso para a sua vida, para que quando forem pais e tiverem relacionamento e que tenham que passar por um processo de divórcio, já vão ser uns pais mais maduros e que não querem que os filhos passem pelo mesmo. E depois Claro. tens a outra porcentagem que não tem consciência do que está a acontecer e que provavelmente vão repetir este ciclo. Então, o que eu te deixo para ti de mensagem é o que é que tu achas que pode ser feito neste momento, agora, para que jovens tenham consciência que isso lhes está a acontecer? O que é que pode ser feito? É divulgar cada vez mais o assunto, fazer chegar aos ouvidos de toda a gente o que é, pelo menos podem nem nunca ter ouvido saber pessoas que sofreram de alienação parental, mas ao menos que saibam o tema, porque um dia podem ser eles a praticar. Portanto, tem de haver divulgação, tem de chegar cada vez aos ouvidos de mais gente, porque se for um tema muito falado, tal como o divórcio, é muito falado, toda a gente sabe o que é um divórcio. Também têm de saber o que é uma alienação parental, E tem que chegar a quem, Tomás? Aos pais ou principalmente aos jovens, aos aos jovens? jovens. E como é que pode chegar aos jovens? Isso agora tem de chegar através de jovens, porque Jovens, acho que, chegar exato, através de jovens.
Muito bem. Porque eu não sei, eu falo assim em geral, não é? Eu costumo ouvir imensos adultos, eu aprendo imenso com os adultos, mas eu conheço e tenho consciência que a minha geração acha um pouco chato os adultos assim a falarem sobre temas de adultos, pronto. Então se for um jovem, seja quem for, mas tem de ser jovem, a falar sobre esse tema, conseguem ouvir melhor, porque pensam, epá, mas se ele tem a minha idade e está a falar sobre isto, o que é que se passa? Vamos ouvir lá. E é isso. Qual é que é a visão que tu tens? O que é que tu vês a fazer a este respeito enfim, nestes 2 até 3 anos, vá no espaço de 1 ano, ou 2 anos, ou 3 anos, se tu quiseres, o que é que tu te vês a fazer a este respeito? O Pedro, o Dr. Joaquim, uma vez falou-me: olha, o Tomás, tens de te juntar a mim e temos de ir falar pelo país, fazer palestras, falar sobre este tema. Vais falar da tua perspectiva enquanto jovem. E eu, sinceramente, eu não me importava de fazer isso de vez em quando, aliás, sempre que possível, não é? A falar sobre esse tema pelo país, sim, eu gostaria, não é? Como é óbvio. Quando é Porque que vais acho que começar? quando é que vou começar? Isso tem muito. Primeiro temos o problema do Covid. E depois temos. E depois, não sei, eu Oh, acho que não Tomás, consigo. mas olha, nós estamos aqui a falar sobre isto e não há Sim, também é verdade. fronteiras. Exatamente. Eu sinceramente, eu acho que não consigo começar assim sozinho, não é? Eu preciso de alguém atrás de mim. Então diz-me uma coisa, quem é que tu conheces de amigos teus que tenham passado sobre isso? São quantos? É um, é dois, é três? Quem é que tu conheces? Agora que me lembro, um, dois, três. É assim, como eu disse ainda agora, eu não conheço muita gente. Conheces um, dois, três. E achas que esses teus Três, dois ou talvez. três. Pronto, tu achas que conheces três pessoas que passaram por isso. E achas que essas três pessoas que passaram por isso conhecem quantas que passaram por isso? Não conhece. Achas que não? Não, porque quando falaram comigo nem nunca tinham ouvido falar do tema. Então suponho Exato. que nunca. eh, eu só abri os olhos sobre esse tema porque eu fui imensas vezes ao tribunal, em que as juízes estavam sempre a falar comigo. E foi preciso isso. Há muitos jovens que não vão ao tribunal. Acho que os pais não chegam a esse extremo às vezes. Mas eu, felizmente ou infelizmente, pronto, cheguei a passar por isso e abri um pouco os olhos sobre esse tema. Qual é o plano que tens para começar a divulgar, a disseminar, a deixar, a criar impacto no que respeita a este tema, a bem, enfim, dos jovens que estão a passar por isto, dos pré-adolescentes que estão a passar por isto? Qual é E que é a o teu plano? consequência dos pais e dos futuros filhos. Qual é o teu plano? É assim, eu posso usar um pouco a minha mãe nisso, não é? Então vamos lá. Como é que tem cenas para fazer? Vamos lá ver. Como é que tem cenas para fazer? Talvez que a minha mãe divulgue. Ela tem umas redes sociais bastante famosas, com bastante gente, pronto, que a segue, não é? E qual é o teu papel nisto tudo? Era ela falar, dar primeiro o primeiro impulso, assim, de género, olha, meu filho, fala sobre isto, fala sobre aquilo, lá é um tema importantíssimo nos dias de hoje. Sei lá, se formos nós os adultos, talvez os jovens não nos ouçam, mas se foram os jovens já é diferente. Como é que tu te vês a partilhar? Como é que tu te vês a partilhar isto? Estás a partilhar isto onde? Em cima de um palco? Estás a partilhar isto onde? Não sei. É porque Isso tu é. disseste há pouco que os jovens não ouvem muito os adultos, que ouvem mais outros jovens. Sim. Eu não sei como é que eu faria. Mas gostavas de fazer. Eu gostava, isso, sem dúvida. Não, eu, por acaso nunca tinha pensado como é que gostaria de fazer, mas a única vez que fiz foi num palco. Como é que te sentiste? Aí foi muita pressão. Foi muita pressão. A primeira vez é sempre muita pressão, não é? Muita pressão. E se continuares a repetir, o que é que vai acontecer? Vou acabar por me habituar, claro. Claro. E o que é mais importante para ti? É a causa ou é a pressão? Diga, desculpe, não ouvi. O que é mais importante para ti? É alguma dor dessa pressão ou é a causa maior que representas? Que é partilhar, que é querer de facto que os Eu vou ser 100% honesto. E é ainda um pouco de dor, de medo e receio de magoar a família que alienou. Uhum. É, no fundo, porque não é esse o meu objetivo.
E é isso, eu sinto um pouco esse receio, porque eu, no fundo, eu não quero magoar a família. Eu percebo, eu tento entender, pronto, o que fizeram. Mas o meu maior receio é esse, sem dúvida. Não é tanta vergonha, não tenho assim quase nenhuma vergonha. Não é tanta pressão de estar assim em palco, eu acho que é mesmo isso que falei já. É possível partilhar isso sem julgar a família, sem É, magoar a é, família. é, é, Sabes fazer isso? sei. Ainda agora, uma vez eu falei com a minha mãe, estávamos a falar sobre isto e eu descobri uma forma. Mas é preciso dizer agora? Diz, se quiseres Se tu partilhar, isso quiseres, é só se tu fantástico. quiseres. Não, por exemplo, é só falar, por exemplo, que fui alienado por parte do meu pai, e para as pessoas terem atenção que não é só o pai ou a mãe que praticam a alienação parental, também são os familiares, não é? E que isso pode acontecer mesmo a boas pessoas. É importante também partilhar isto. Não quer dizer Sim, que a pessoa seja uma má pessoa, talvez esteja num mau contexto, numa situação, a passar por uma situação difícil da sua vida e quer às vezes até por esse meio proteger o seu filho ou o seu neto, Aliás, mas quando não está a proteger nada, mas na sua ideia há uma intenção sim, positiva sim, sim, de sim. querer proteger de através alguma coisa. desse recurso, sem Eu às vezes acredito que sim. perceber do mal que está a criar Aliás, o e Tomás está a falou gerar. nisso. O Tomás falou nisso, que há crianças que têm noção e jovens que estão a passar por isso, então vão ser pais mais conscientes e Ou ao não vão contrário, fazer o processo. E há pessoas que não têm essa consciência e por isso repetem esse ciclo. E a Porque questão, acham que é normal. que porque acham que acham é que é normal. normal. E aqui o ponto que eu percebi que a intervenção do Tomás é travar este ciclo, tornando a vir a consciência que isto está a acontecer. É isso, Tomás? Sim, sim, exatamente, Sei. exatamente. Bem, Eu nós acho que vai ser confiamos. maravilhoso daqui a um ano nós voltarmos a ter esta conversa e dizer, Tomás, conta-me, qual foi o teu percurso neste último ano, quantas vidas tu tocaste, quantas pessoas tu tocaste, com quantos jovens tu falaste, Sim, seja pessoalmente, seja nas redes sociais, seja em outras lives com outros jovens, jovens com jovens. Sabes que há um grande filósofo de negócios que infelizmente já morreu, chamava-se Napoleon Hill. E ele dizia uma coisa que é: tudo o que a nossa mente consegue imaginar e acreditar, consegue criar. Tudo o que a nossa mente consegue imaginar e sim, acreditar, sim. consegue criar. E Eu confio nisso. por trás de cada fracasso temporário, há sempre a semente do benefício equivalente. Por trás de cada Claro. fracasso temporário, há sempre a semente do benefício equivalente. Então, o desafio respeitoso que eu te lanço foi tão bom e é tão bom escutar essa tua autenticidade, como tu falas praticamente sem tabus sobre a tua história, sobre a tua realidade, sobre a tua experiência, é tão bonito. Eu digo-te que eu, deste lado, vejo-te já em muitos palcos, Olha, em muitas e por isso podes circunstâncias, contar a connosco, partilhar. Tomás, contas connosco a Sei que sim. 100%. E nós, eu acho que ambos temos esta coisa que é conseguimos ver já estamos a ver o filme. Então, conseguimos imaginar, portanto, eu consigo porque é uma coisa muito forte que ele tem no coração dele. Agora, contas connosco para tudo o que tu precisares no processo de treinar a tua comunicação, Exato. de todo esse trabalho de formação, de coaching, enfim, tudo o que tu precisares, contas connosco para te darmos a mão nesse processo. Contas Ótimo. connosco, só tens de dar o primeiro passo. Eu sei que também tens uma grande amiga O que é a resto é tua por mãe. nossa conta. Tens a tua amiga, tens uma grande amiga que é a tua mãe. Do nosso lado podes contar com aquilo que precisares. Basta dares o primeiro passo e as coisas começam a acontecer. Ok, Tomás? O custo é o primeiro passo. Então, quando houver o primeiro passo, dizes-nos, olha, vou ter uma live, sou eu que vou organizar, ou vou dar uma palestra presencial, ajudem-me a falar melhor em público, a passar melhor a minha mensagem, a lidar com o stress, com a pressão e telefonas para nós, estás sempre à vontade. Ok, ótimo, obrigadíssimo. Olha, obrigada. Espera, que não vais embora sem responder aqui uma pergunta do baralho. Eu já estava a estranhar. Já estavas a estranhar. Não sei, estou a achar que estás aí já com o pôr do sol, estás com umas cores Estou, maravilhosas. olha aqui. Como é que eu adivinhei? Espera aí que eu vou mostrar melhor que isto tem uma rede Obrigada à por frente. partilhares connosco. Faz fantástico. Oh, já me está a dar vontade de sair de casa. Está ótimo. Olha, não é à toa que sai esta pergunta.
não é à toa. O que fazer hoje, Tomás, para ir em direção ao seu objetivo? O que fazer Nem por hoje acaso. para ir em direção ao objetivo? Hoje. O que é que tu queres começar a fazer hoje para ir em direção ao teu É o que está aqui objetivo? escrito. Não, Bem, só para incrível. ver que eu não. Que é a carta que saiu. Nada é por acaso. O que é que eu posso começar a fazer hoje? Talvez divulgar assim nas redes sociais com a ajuda da minha mãe o tema. Primeiro, lançar para as pessoas pensarem o que é, o que é. E depois, a partir do momento em que as pessoas já começam com o tema na cabeça, talvez começar a divulgar um pouco eu, neste caso, divulgar-me a mim. Acho eu. Acho que é isso que dá para começar a fazer. Muitos aplausos aí, Corações, muitos coraçõezinhos e muitas palminhas aí ao acho que nosso o Tomás. Tomás merece. Que ele Muito merece. obrigado, Tomás, por ter estado aqui. Obrigadíssimo. Foi fantástica esta partilha, muito significativa, profunda, relevante, um tema muito relevante. Estou certo que muitas pessoas vão ouvir esta live. É desejável, nós acreditamos que é possível chegar a mais pessoas, é possível divulgar o fenómeno e só com a informação, só com o conhecimento e com a partilha é que nós conseguimos construir uma sociedade melhor para todos nós. Existem sempre... E para as gerações futuras. Exatamente, existem sempre motivos dos dois lados, não é com julgamento que nós vamos lá, é sobretudo com compaixão. Aliás, uma dança com faz-se a partilha. dois, não é? Um casamento é a dois, uma dança é a dois, o tango dança-se a dois. Então, eu costumo dizer que quando algo não corre bem, houve dois que semearam, não é? E essa Pois. questão do educar para o direito, que a tua mãe tem trabalhado tão bem, estou certo que esta é uma temática que se encaixa que nem uma luva nesse projeto também. Portanto, pensa sobre isso. Acredito que tenhas muitos amigos e muitas pessoas a quererem apoiar este teu projeto. Portanto, tudo de bom, muito sucesso. Acredito que sim. E obrigada a quem esteve aqui a ouvir. Temos aqui jovens, Todos temos vocês. aqui adultos, temos E que aqui vão ouvir adultos depois, casados, adultos divorciados, adultos que passam por estes circunstâncias da desafios vida, sem julgamento. sem julgamento e, acima de tudo, as nossas crianças que vão ser futuros jovens equilibrados e excelentes pais. É isso que se quer das futuras E acreditamos gerações. que enquanto fizeres essa partilha que nos começa a chegar, que vais mesmo começar a fazer, enquanto tiveres não só encheres a tua cabeça, mas também o teu coração com a compaixão e cada palavra que sai da que tua Tomás boca tem, não é? seja com essa compaixão que tu demonstraste aqui, com esse nível de consciência, só pode acontecer o melhor. Remover o julgamento, vamos trazer compaixão para o processo, vamos informar e tu demonstraste Trazer aqui consciência. bem essa Principalmente falar do coração. falar Isso é do que as coração. pessoas ouvem. Exatamente. É isso mesmo. Olha, É esse o caminho. Estamos juntos, está bem? continua aí a Obrigadíssimo. apreciar esse pôr do sol magnífico. Obrigada a todos os que estiveram aqui connosco. Nós vamos gravar no IGTV, está bem? Vai lá ficar. Podem partilhar. Aliás, partilhem com todas as pessoas que conheçam que, olha, que estejam a passar por um divórcio ou que estejam nestas situações, aos jovens. E vejam esta vista extraordinária. Olha, Uau. nós vamos ter que sair de casa, ainda vamos dar uma voltinha, porque isto está só aqui a apreciar na televisão. Temos que ser participantes ativos no processo. Obrigada a todos. Um grande abraço, em especial ao Obrigado a Tomás. todos, obrigado Deus. Tomás, obrigado Muito também à obrigada. Obrigado. Paula. Muito Tá bem. obrigada a todos. Obrigado a todos. Obrigada. Deus.